Ei, cheguei! Vamos então falar deles. De novo, dos termos acessórios da oração, mas é aula 2. Aula 2, vamos falar do aposto e do vocativo. Primeiro passo é você entender por que o nome é aposto. Depois, por que o nome é vocativo, vamos tentar localizar esses caras. Aposto quer dizer além do que foi posto. Além do que foi posto. Né? Só que aqui ficou feio. Então, vou jogar bem aqui. Conteúdo que estende o significado de um antecedente, claro. Peraí, Silvio. Quando você fala esse negócio de antecedente claro, você quer dizer o quê? Que todo aposto ele é um termo detalhador de um elemento de base substantiva. O aposto, ele é um substantivo, pô. Entendeu? O aposto ele é um substantivo. Ele tem base substantiva. Ele tem a função de explicar, ele explica, ele enumera, ele resume, ele especifica o antecedente. Beleza? E esse antecedente, né, um antecedente claro, tá bom? Para que você não fique no chavascal, não se perca, beleza? Para que você não se perca. Tá aí, explica, enumera, resume, especifica esse antecedente. E esse aposto, ele pode ser até uma oração, que lá na frente nós iremos chamar de oração apositiva. Quando nós terminarmos isso aqui, vamos para as orações subordinadas, né? E você vai entender por que o nome dela é chamada de objetiva direta. Eu vou puxar para cá. Para cá eu vou puxar e vou jogar para lá, tá bom? Ontem nasceu uma linda criança, nosso herdeiro. Quem é o sujeito de nasceu? Quem que nasceu ontem? Tá bem aqui, uma linda criança. E aqui eu vou colocar assim, núcleo do sujeito simples. Aí eu pergunto para você, quem é o nosso herdeiro? Não é a criança? Então você... Olha para mim! Você percebeu? Eu me engasguei com água. Você percebeu que o nosso herdeiro é um detalhamento de quem é a criança? Então isso aqui é um aposto. Em outras palavras, o aposto ele é uma fofoca. E ele é um aposto explicativo. Não se prenda tanto ao fato de você ter que classificar o aposto. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é destacar para você que esses apostos, eles existem. Entendeu? Eles existem. Então, o objetivo, além de dizer que esses caras, além de dizer que o aposto ele existe, é mostrar também essa subclassificação que o aposto tem. Beleza? Não queremos você aqui, meu amigo. Cadê o verbo? Queremos. Quem é o sujeito? Adivinha? Nós. Nós não queremos você aqui, meu amigo. Agora, esse meu amigo aqui, já é o que nós vamos chamar de vocativo. Né? Porque, não sei se você percebeu, mas o vocativo vem do verbo lá no latim evocar, chamar a atenção. Né? É bom dizer que o professor Ulisses Infante, ele não coloca, na verdade não é Ulisses Infante. Quem faz isso é o professor Cláudio César Henriques. Ele não coloca o vocativo sequer como o termo da oração. Por quê? Você já percebeu que todos os termos que nós vimos anteriormente, eles são termos que diretamente se relacionam com outros?
o vocativo não se relaciona. O vocativo pode ser retirado. Ele não é uma expressão expletiva, mas ele pode ser retirado. Olha aí, ó. Não queremos você aqui, meu amigo. Percebeu? E aí, o bicho pega. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Né? Então, o meu amigo aqui é vocativo. Vocativo. Evocar, chamar, né? E outra coisa interessante, sempre vem pontuado. O vocativo sempre vem pontuado. É que nem o nosso aposto explicativo, enumerativo. Eles vêm pontuados. Não é à toa que eu tenho uma vírgula bem aqui, que eu vou tentar clarear para você. Ó. Tem uma vírgula bem aqui, ó. Porque essa vírgula que você olha aqui, ó, ela é a vírgula para isolar o aposto. Assim como essa vírgula que você vê aqui é uma vírgula para isolar o vocativo. De boa? Beleza? Bora. Prezamos 3 coisas. Primeiro passo é achar o verbo. E quem é o sujeito de prezamos? Só pode ser nós. Nós prezamos 3 coisas. Note que prezamos é VTD e 3 coisas é OD. Quais são as 3 coisas que eles prezam? A oração poderia acabar aí, prezamos 3 coisas. Mas você vê que ela seria uma oração inacabada, né? Por quê? Quais são as 3 coisas pelas quais ele prezam? Paz, equilíbrio e amor. Então, esse detalhamento, essa fofoca, esse esmiuçamento é chamado de aposto, e esse aposto é um aposto enumerador. Por que enumerador? Porque ele enumera as coisas pelas quais ele preza. Olha aí, ó, o padre, o diácono, o pastor, todos viam a cena. Quem é o verbo? Viam. E aí tem uma parada interessante aqui, porque essa palavra todos que você está vendo aqui, ó, ela resume tudo que já foi citado, né? Todos quem? Pastor. Todos quem? Diácono. Todos quem? Padre. Isso que você está vendo aqui, ó, é um sujeito. Mas só que ele é um sujeito o quê? Composto. E esse cara aqui, ó, ele é um aposto. Mas que tipo de aposto ele é, Silvio? Resumidor ou resumitivo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, filmes, séries, futebol. Nada prende essa menina em casa. Esse nada substitui filmes, séries e futebol. Né? Barulho, gente gritando, mosquito. Tudo incomoda essa mulher. O tudo resume tudo. Então, essa ideia de resumir é uma ideia de ser uma síntese. Por isso é que ele é um aposto resumidor. Geralmente, esse aposto resumidor, ele tem algumas palavras, né? A palavra tudo é uma delas, a palavra nada, a palavra todos, a palavra todas, beleza? A palavra ninguém, sendo que você vai resumir, a palavra alguém, se você quiser resumir também, o pai, a mãe, o tio, alguém vai ter que se pronunciar. Percebeu? São algumas palavras, e todos são pronomes, né? Indefinidos porque marcam imprecisão. Legal. Meu irmão Mateus está radiante. Quem é o verbo? Está. E quem é que está radiante? Meu irmão Mateus. Tudo isso aqui é o sujeito. Mas se você perceber, muita gente vai pensar que o sujeito vai ser o quê? Muita gente vai pensar que o sujeito vai ser Mateus. Gente, não vai ser Mateus o sujeito. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Então, Silvio, o que eu tenho que pensar? Rapaz, você tem que pensar em quê? Em uma parada mega interessante que eu vou dizer para você agora. E essa parada, ela inclui o que propriamente dito? Inclui o fato de você ver que existe um aposto chamado aposto especificativo. Esse aposto recebe esse nome especificativo por quê? Porque ele especifica quem é o cara. Por exemplo, aqui
Nós já sabemos que irmão é núcleo do sujeito simples. Mas quem é esse irmão? É o Mateus. Então, esse Mateus aqui, ó, ele é um aposto. Só que aqui ele é um aposto especificativo. Perceba que se eu falar Mateus irmão é a mesma coisa. A informação Mateus irmão é a mesma coisa. A melhor forma de você compreender a presença de um aposto especificativo é você notar que tanto o elemento ao qual ele se refere, que no caso é o irmão, quanto o conteúdo interno dele representam semanticamente a mesma coisa. Representam semanticamente a mesma coisa. Quer ver só? Ó, o escritor Machado de Assis era fascinante. Era é o verbo. Até aí tudo bem. E quem era fascinante? Bora marcar o sujeito? O escritor Machado de Assis. Mas o núcleo quem é? Tá bem aqui, ó. Núcleo do sujeito simples. Só que eu vou dedurar, fofocar quem é esse escritor. Então aqui eu já tenho um aposto que especificativo. Pegou? Viu como irmão e Mateus no texto é a mesma coisa? Viu como escritor e Machado de Assis é a mesma coisa? Mesma coisa. Quer ver só? Permita-me pular para a letra I, de igreja. A cidade de Manaus é quente. Ó, é quente. E aí, você pergunta assim, quem é o sujeito? A cidade de Manaus. Mas o núcleo, será que é Manaus? Não. O núcleo é cidade, ó. Núcleo do sujeito simples. Perceba que Manaus e cidade é a mesma coisa. Ele é um aposto especificativo. Professor, mas não dá para substituir de Manaus por Manauara? Dá. A cidade de Manauara é quente, dá. Mas você precisa ver que isso aí é macete. E eu não quero te ensinar macete. Poxa vida, eu não quero te ensinar macete. O que eu quero fazer é te ensinar outra parada interessante. Mega interessante. É você perceber o quê? O carnaval de Manaus é empolgante, ó. Eu tenho o verbo ser aqui, enche a tela. Eu tenho o verbo ser. Aí você vem pra cá, ó, e você vai ver uma parada interessante, ó. O carnaval de Manaus. Quem é o núcleo? O carnaval, já matei. Núcleo do sujeito simples. Não tem como eu chamar de Manaus de aposto especificativo. Por quê? Porque carnaval e Manaus não é a mesma coisa. Ó, uma coisa eu falar, a festa de carnaval. Carnaval é festa. O boi garantido. Garantido é o boi. O mais bonito. O outro é feio, o contrário. Então, eu tô brincando. É verdade. Então, é brincadeira. Falo sério. Então, é só para você perceber que você tem esse círculo semântico. Carnaval. Carnaval de Manaus não é aposto especificativo. Cidade de Manaus. Beleza? Festa de Réveillon, porque festa e Réveillon é a mesma coisa, entendeu? Cidade de Manaus é a mesma coisa, tá bom? Professor Silvio, Silvio e professor é a mesma coisa. Ai, beleza? Tranquilo, então não tem pra onde correr, cara. Cuidado, isso aqui não é aposto especificativo, tá? Isso aqui sim é um mero ADN. Total. 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 E aí você pensa, poxa, Silvio, e agora? E agora, o que eu tenho que fazer? E agora, o que eu tenho que fazer? Vamos lá para a letra G. Nuvens negras pairam sobre nós, sinal de tempestade iminente. Bora logo mandar uma parada, lapada. O verbo é pairar. Aí você vê aqui, ó, uma coisa interessante para você, ó. Sinal de tempestade iminente. Qual é o sinal de tempestade iminente? Tá aqui, ó. O fato de as nuvens negras pairarem sobre nós. Isso aqui, ó, é o aposto de uma oração. É o aposto de uma oração. Tá aí.
aposto de uma oração. Silvio, eu nunca tinha visto isso. É porque você nunca tinha estudado conosco. Entendeu? É só por causa disso, filho. Só por causa disso. E aí, fiquemos atentos. Fiquemos atentos a tudo. Juquinha, venha me ajudar, por favor, seu doido. Muita gente vai pensar que Juquinha vai ser aí o nosso sujeito. Não é. Aqui eu tenho a vírgula. Essa vírgula representa o quê? Representa a presença do vocativo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso é um vocativo. E essa vírgula que você vê aqui é uma vírgula que separa o vocativo. Mas, Silvio, então quem é o sujeito? Vai lá na aula de formação do modo imperativo, você vai ver que tem um venha lá. Esse venha te remete a você, né? Então, eu tenho aqui um sujeito desinencial, oculto ou elíptico. Beleza? Temos apenas um desejo, que sejamos aprovados no próximo concurso. Olha aqui, ó. Temos e sejamos aprovados. Tá aí. E aí você vai começar a ver que o sujeito aqui é nós. E aqui o temos é um verbo transitivo direto, ó. Temos um desejo. Percebeu? Que desejo é esse? Que sejamos aprovados no próximo concurso. Isso aqui é um aposto oracional. Mas se você quiser chamar só de aposto, você pode. Não tem problema. E esses 2 pontos é dele, tá bom? O aposto especificativo, ele não tem pontuação, tá bom? O especificativo não tem pontuação, tá? Por favor, por favor. Aí, você começa a ver uma outra parada interessantíssima. A parada interessantíssima da qual eu quero falar com você é que o nosso aposto, há diferença entre aposto de uma oração e aposto oracional. O aposto de uma oração, ele remete a uma oração. O aposto oracional, ele tem verbo dentro dele, tá aí o verbo, a locução verbal, né? Sejamos aprovados, tá certo? Então, muito cuidado com o aposto. O explicativo é o que mais vem, geralmente isolado por vírgula ou vírgulas, né? O enumerador, tá bom? O enumerador, o especificador, muito embora eu goste muito dele, quase não aparece. E o resumidor, menos ainda. Mas nós iremos ver em breve esses apostos oracionais aqui, para que você possa entender melhor. Olha aqui, para fechar, o que eu quero que você entenda, tá aqui, ó. Alguns estados do Brasil, como Amazonas e Pará, possuem muitos rios. Que nem o verbo. Possuir. Certo? E aí é claro que o professor, né, vai mudar isso aqui. Alguns estados do Brasil. Veja que ele especifica quais são os estados, Amazonas e Pará. Então, eu tenho aqui um aposto. E é um aposto explicativo. Esse como que você está vendo aqui é uma preposição acidental, tá bom? Preposição acidental. Tá certo? É preposição, né? E pode ver que esse cara aqui, ele é exemplificativo, né? Ó, olha aqui as vírgulas, como são obrigatórias. Não sei se você já viu em redações esse tipo de construção, tá bom? Então, cuidado. Cuidado, porque as vírgulas, elas são altamente obrigatórias aí. É um como exemplificativo, ou um aposto explicativo, ou exemplificativo, tanto faz. A nossa gramaticografia não traz o nome aposto exemplificativo, mas traz o aposto explicativo, tá bom? Quem estiver com a documentação, compareça ao guichê. Aqui eu quero dar os créditos para um grandioso gramático, né? O senhor Ulisses Infante. Não vi em prova também. Ele é o gramático que diz
que isso aqui é um vocativo oracional. Eu trouxe porque já vi construções assim, né, por aí, e também gostaria de trazer para elucidar ainda mais a tua mente, o teu desespero. Olha aqui como tem, ó, o verbo. Quem estiver com a documentação, compareça ao guichê. Quem é que vai comparecer ao guichê? Quem estiver com a documentação, o compareça tem como sujeito você, galera. Compareça você, não é verdade? Mas aí é um vocativo oracional. E aqui, para fechar a aula, olha aí, ó. Como é que nós podemos analisar esse texto? Vamos lá, falar um pouquinho de pontuação. Se eu coloco a vírgula bem aqui, plau. Plau. O que você ia imaginar? O que você ia imaginar? Silvio, o professor de português, chegou. Você ia imaginar que o Silvio aqui, se eu coloco a vírgula aqui, você iria imaginar que o Silvio, ele seria o quê? Um vocativo. E até aí tudo bem. Mas se eu coloco vírgula bem aqui, ó, Silvio, o professor de português, chegou. E aí? O que você iria ver? Claro que nós iríamos destacar aqui o verbo chegar, né? Mas o que eu também traria para você? Que aqui eu teria o quê? O professor de português aqui seria o meu aposto. Aposto. Né? E o Silvio aqui, obviamente, seria o nosso sujeito e o chegar aqui, verbo intransitivo. Só lembrando, né? Ulisses Infante, que é gramática aplicada aos textos. Capa amarela. Pronto. Beleza? Olha aí que legal, né? Silvio, então a pontuação muda, a pontuação muda. E para que você não mude, você precisa entendê-la e fazer da forma que lhe convém. Beleza? Por hora acabou. Ei, a próxima aula é treta, hein? Confrontos e contrastes. Já espero você do outro lado. Beijo no coração, até lá!